Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um exercício que é bem simples, mas muito usual, que é calcular a declividade média entre dois pontos, tá? Então aqui eu vou utilizar a ferramenta Google Earth, o Google Earth Pro, para mim obter a cota aí desses dois pontos, né, a altitude desses dois pontos, e aí eu vou mostrar para vocês como é simples nós fazermos a declividade média. Então, qual que é a forma da declividade média? O que eu preciso para calcular a declividade média? Eu preciso de duas informações. A diferença de altitude entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo e a distância entre eles. Então, aqui eu tenho o meu ponto A, que é o meu ponto mais alto, um ponto aqui próximo a uma mata, e o meu ponto B lá, que é o ponto mais baixo. Como eu sei qual ponto é o mais alto e o mais baixo? Aqui pela característica que eu tenho aqui de um app, um rio, eu sei que sempre aqui é o ponto mais baixo. Mas eu tenho o auxílio aqui do meu Google Earth, que aqui no cantinho, ó, ele mostra a elevação que eu tenho aqui no ponto. Então eu paro o mouse aqui sobre esse ponto, eu vejo que nesse primeiro ponto eu tenho uma elevação de 509 e lá no ponto B eu tenho uma elevação de 497, tá? Então, 497 num ponto, 509 no outro. Vou colocar a calculadora aqui, só para a gente fazer, né? Então, eu tenho 509 num ponto, 407 no outro. Então, 509 num ponto, 497 no outro. Eu tenho uma diferença aí de 12 metros, tá? De distância vertical. Então, de altitude eu tenho uma diferença de 12 metros. Agora eu vou calcular a distância horizontal entre o ponto A e o ponto B, que é cerca de 320 metros. Então, eu pego essa distância de 12 metros que eu obtive aqui, divido isso daí por 390, tá? E aí, como é percentual, eu faço vezes 100. Então, o percentual que eu tenho aqui de declividade média entre esses dois pontos é 3%, nesse caso aqui.